Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e vocês chegando para te fazer companhia na próxima meia hora aqui na Vibe Mundial. Você já sabe, né? Pode nos acompanhar pelo YouTube, é só acessar Vibe Mundial. Pelo nosso site vibemundialfm.com.br, você tem um link direto no assistir ao vivo. Bem facinho, bem legal, com o meu entrevistado aqui ao lado hoje, porque a entrevista está imperdível. João G, muito bem-vindo. Obrigado. Prazer em te receber no Mundial e você. Muito prazer estar aqui também. A conversa, olha, vai durar 25 minutos, mas vai ser de uma profundidade. Se eu fosse você, eu não saía daí. Continue nos acompanhando, porque ele é uma simpatia. Obrigado. João, deixa eu apresentar o João. João G é João Carlos, é Reynolds Mendonça português. Ele é nascido na cidade do Porto, em Portugal. Ele é conhecido como João G, como eu estou apresentando aqui para vocês. Eu posso dizer que ele é um terapeuta da consciência. Ele se autodenomina professor espiritual. É isso, meu amigo? É exatamente isso. Vamos falar disso, vamos falar desta experiência que todos nós temos aqui, que é o viver. Mas vamos falar de consciência. É um viver, para se livrar do sofrimento. Mesmo. Viver é uma experiência mesmo. E é uma bela experiência. É uma experiência. Agora, a paz e a felicidade, ela acerca-se de si quando você percebe eu que estou vivendo a experiência e não eu envolvido com a experiência. Quando eu me envolvo com a experiência, eu sofro com ela. Quando eu não me envolvo com ela, eu estou só consciente dela, eu percebo que sou eu que estou consciente dela, eu não sofro com ela. Não o que a gente precisa entender é que a experiência, ela é uma experiência. Você tem que entender. E eu não preciso ter o sofrimento. Primeiro, você entende aquilo que eu não sou. A experiência e a história que eu criei de mim. João, que é o quarto filho, uma família de 9 filhos, que é pai de 3 filhos, tudo. Isso é uma história, não sou eu. O que eu estudo, não sou eu só estudo. Agora, o que é que eu sou para além dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos? O que é que eu sou? O que é isto? Eu que está consciente disso. Porque se eu sei dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções e do meu corpo, inclusivamente, há dois. Há quem sabe aquilo que é sabido. Eu não posso ser o que é sabido e aquele que sabe. Há dois. Portanto, eu não posso ser aquilo que eu sei, eu não posso ser aquilo que eu ouço, eu não posso ser aquilo que eu vejo, eu não posso ser aquilo que eu sinto, de jeito nenhum. O pensamento é uma experiência também, ele acontece, começa e acaba. E há um sentido que tem o saber dele, que é percepção. Eu não sou o pensamento, que ele está sempre mudando, eu estou sempre consciente dos pensamentos, ele começa e acaba. Portanto, eu não posso ser isso. A descoberta do que é que eu sou, o que é eu, entramos numa dimensão, que é a dimensão da felicidade permanente, uma dimensão de alegria permanente, é uma paz profunda e um silêncio interior. E você diverte-se com a experiência. Você percebe a experiência como sendo uma experiência. Mas primeiro, antes de você perceber aquilo que você é, você tem que perceber o que você não é. E você tem que perceber que a experiência... Eu não sou a experiência. O que é que você é? Eu sou engenheiro. Eu não sou engenheiro. Eu estudei engenharia. Porque eu acredito nisto, eu acredito naquilo. Se eu acredito, eu não sou isso. É uma crença só. Se eu tivesse nascido noutra família, noutro país, as minhas crenças seriam outras. Então como é que eu posso ser algo que está condicionado à experiência? Como que deve ser o nosso ponto de partida para entender exatamente a análise desse tipo de resposta? Observar os pensamentos. O que eu sou. Observar os pensamentos. Observar os pensamentos. Observar, sentir as emoções. O ser humano acredita que a vida acontece de fora para dentro. Ou seja, eu vou um bocadinho atrás primeiro. Quando nós nascemos, cerca de 2 anos e meio, 3 anos, nós começamos a perceber, eu sou, existo. Então se eu sei que eu sou, o que é que eu sou? Eu tenho que ser alguma coisa. Eu não posso saber, eu sou e não ser nada. Então eu começo a construir uma imagem do eu. Ele é baseado naquilo que eu vejo acontecer, naquilo que os outros me dizem que eu sou e naquilo que eu acredito que os outros acreditam que eu sou. Eu estou construindo esta imagem ao longo de toda a minha existência. Tá. E o mundo torna-se extremamente hostil. O mundo é muito hostil. É o pai que não deixa, é a mãe que dá um tapa, é o cachorro que ladra, é o irmão, é a irmã, é o amigo, é o professor, é o tio. Portanto, o mundo é extremamente hostil, ou seja, estou sempre contrariado. Então, eu acredito, eu sou isto, mas eu não gosto disto. Paralelamente, eu vou construindo a imagem daquilo que eu deveria ser, baseado nos conceitos.
morais, sociais, religiosos, políticos, económicos, trilhões de conceitos espirituais. Então eu sou isto, mas deveria ser isto. Os outros são isto, mas deveriam ser isto. O mundo é isto, mas deveria ser isto. As experiências são isto, mas deveriam ser isto. Então eu começo a querer mudar o que é, o que acontece, e eu classifico como bom ou mau. Quando é mau, eu tento mudar para uma coisa que eu acho que vai ser bom. Se isto for assim, eu não vou sofrer. Ou vou ser feliz, ou minimamente não sofro. E então começa essa briga que é o que acontece eu não permito. Eu quero que seja de outro jeito. Como é que uma coisa que é deste jeito pode ser de outro? Se tivesse que ser de outro jeito, seria, não é? Portanto, não pode ser assim. É essa não permissão que me cria uma briga. Então eu começo à procura de experiências que me tragam a sensação de contentamento e de prazer, que é a única sensação que o ser humano conhece. Ele não conhece o que é ser sem experiência. Paz. Alegria de ser. Ele não conhece isto. Ele só conhece uma sensação que é uma tenue brilho daquilo que a consciência é, daquilo que nós somos. Mas é muito tenue, porque é um reflexo. E onde uma luz da lua, consciente? como a luz da lua é um reflexo da luz do sol. Portanto, ela é limitada. Sim. Quando você percebe isto, quando começa nesta briga, você acredita que o mundo acontece de fora para dentro. Ou seja, é a experiência que me condiciona. E não é. Então começa à procura de experiências que eu considero gostosas. E não é. Não é. Você é que está criando aquilo. Porque você cria a experiência em função dos seus conceitos, das suas crenças. Estamos aqui 3 pessoas, ou 4. Acontece uma coisa, cada um tem uma opinião diferente. Como é que alguma pode ser verdade? Pois é. Não pode ser. A verdade é una. Então o que é que vai acontecer? Cada um diz que é de um jeito e cada um quer que seja de um jeito. A tua experiência já acontece assim e cada um quer que aconteça de outro jeito. Como é que isto pode ser? Não pode. Isto provoca imenso sofrimento. Então, quando chega a um determinado ponto, a consciência chega a um determinado ponto e ela entra naquilo que eu chamo de despertar espiritual, ou seja, ela começa a questionar, começa a pôr questões. O que é que há? Há mais qualquer coisa além disto. E começa a interessar-se por estes assuntos. É o despertar. Ela está pronta para se reconhecer como consciência, que é o propósito da existência. Então o que é que vai acontecer? Ela percebe. A vida acontece cá dentro. Sou eu que a crio. Então ela tem que ser encarada. Encara o sofrimento. A vida não está aqui fora. Isso não é vida, isso é experiência. Comigo. A vida é você. Ela não está consigo, você é a vida. Aqui fora é a experiência. Aqui fora é a experiência. Aqui é a vida. Aqui é a vida. E quando eu tenho consciência do meu eu consciente... Não é do seu eu, é de você consciência. É de eu consciência. Porque você não pode ter um eu. Se você tiver um eu, há 2. Há você e o eu que você tem. Vocês estão entendendo? É para poder fazer a reflexão mesmo. Claro, mas é mesmo isso. É isso. Porque muitas vezes, porque o meu eu vai se conectar com o eu. Eu não tenho um eu. Eu sou o eu. Eu sou consciência. Eu não tenho uma consciência. Eu sou consciência em si. Eu sou consciência. Agora, quando você percebe isto, mas isto você não pode aprender. Você não pode dizer, eu sei a verdade. Não pode dizer isso. Eu sou a verdade. Quando você é a verdade, você está consciente disso. Eu vou-lhe fazer uma pergunta. Você sabe que existe? Se eu sei que eu existo, sim, eu estou aqui. Claro, sabe que existe. Todo mundo sabe que existe. Não há ninguém que não saiba. Você precisa de pensar para saber que existe? Não. Precisa de sentir para saber que não. existe? Então como é que sabe que existe? Como é que sabe? Porque sabe. Porque você é a existência em si. Porque é. Porque é. Você já viu alguém discutir a existência? Curioso. Não. Nunca ninguém discutiu. Aliás, eu existo mais que você. E você, não, eu é que existo mais que você. A discussão porque a minha existência é muito mais forte do que a sua existência. Ninguém discute isto. Porquê? Porque você sabe intrinsecamente. Porque você é isso. Portanto, você não diz, eu tenho a certeza que existe. Você diz, eu sei que existe. Quando você aprende uma coisa e a experimenta na prática, você sabe-a. Sim. Enquanto você não experiencia, você acredita nela. Então, você acredita nas coisas. Acredita que é uma alma, acredita isto, acredita nessas coisas todas, que eu também acreditei. Eu não nasci assim, não é? Sim. Eu não nasci assim. Você também acredita nisso. Eu sou uma alma, nós somos isto, nós somos aquilo. Nós andamos a buscar de aprender, ir ao conhecimento adquirido, o que é que nós somos. Você não pode ir ao conhecimento adquirido, porque o que você adquire é fora de si. Você é isto. E então como é que eu sei que eu sou isto? Porque eu paro e tiro a atenção de todo o pensamento e eu percebo, é isto que eu sou, o que eu estou sendo. Então você sabe que é porque está sendo isso. Isso é paz. É uma paz
para além de qualquer conceito que você tenha de paz, ou para além de qualquer experiência que você tenha tido da paz. O nosso tema, inclusive, trazia junto a palavra sofrimento. É o fim do sofrimento emocional. É o fim do sofrimento. Emocional. Não tem sofrimento emocional nenhum. Não há medo, não há culpas, não há remorsos, não há ansiedade, não há nada. Mas eu preciso entender esse eu. Tem que entender que não é esse eu. Tem que entender eu consciente. O eu consciente. Não é esse eu. Porque se é esse, é fora de si. Eu. Tem que entender eu. E você sabe. A língua portuguesa é danada. E você, como bom português, segue à risca. Muito legal isso. Não é seguir à risca, é o entendimento. É o entendimento. Porque senão, eu sou professor espiritual, todos os dias faço palestras diárias, 2 horas por dia. Faço sessões individuais. Faço retiros, este fim de semana vai haver um retiro até. Se eu aponto a separatividade, as pessoas ficam separadas. Sim. Eu não posso apontar a separatividade, eu tenho que apontar às pessoas a unicidade. Porque senão eu aponto a separatividade, você fica separada, você acredita, há um eu para além disto, eu tenho que me conectar com o meu eu. Você começa à procura de uma coisa que não existe. Uma das buscas maiores da vida da gente, ontem, inclusive, eu falava aqui no programa, é da felicidade. Você não pode buscar a felicidade. Quando existe essa busca da felicidade, eu estou dizendo que eu tenho sofrimento? Tem. Por que é que busca a felicidade? Por que buscar a felicidade? Porque sendo que ela existe já porque comigo. Porque não a tem. Não a tem. Então o que é que tem? O sofrimento. Claro, se eu não buscar a felicidade. Eu não busco a felicidade. Porquê? Porque eu sou a felicidade em si. Eu acordo, eu adormeço nesta felicidade e nesta alegria e acordo nesta felicidade e nesta alegria. E não há nada que nos tire daqui. É impossível. Nenhuma experiência tem o poder de nos tocar. Ela não pode tocar. Quando a gente fala das emoções e do sofrimento, nós vemos muitas questões que levam hoje a questões emocionais muito fortes, né? Só uma que leva à emoção. Qual que é? Pensamento. O pensamento? A emoção é o reflexo físico de um pensamento. Você pensa, ele cria uma emoção. Pensa egóico. Ai, o que é que vai acontecer amanhã? Ai, meu Deus, e você sente. Se você não pensar egóico, se pensar só prático, você não tem emoções. As emoções não existem. Existe uma coisa muito mais forte do que isso tudo, que é o amor, a paz e a felicidade. Tudo isto é provocado pelo pensamento egóico, pela busca de qualquer coisa e pelo medo que o eu tem de sofrer. Este eu ilusório, que é um eu sofredor e um eu que está num mundo hostil e que é um eu que está sempre em perigo. Ele está sempre com medo do que é que vai acontecer. Para quem fica muito no meio externo, na experiência e não no eu, como atingir esse estado consciente? Através de virar a atenção para dentro e encarar o sofrimento. E é isso que eu faço. Existe uma técnica que eu possa começar a treinar? Existem muitas técnicas, mas elas têm que ser acompanhadas. Se não for acompanhada, não consegue. Porque a crença que você tem do eu ilusório, eu sou uma pessoa, eu acredito nisto, eu acredito naquilo, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo, está sempre a puxar o pensamento para lá. Você começa a ficar quieto, é quando repara, está pensando. Isto precisa de muito acompanhamento. Precisa de acompanhamento e precisa de treino, mas acompanhado. Por isso é que eu dediquei a minha vida a isto. Eu não faço mais nada. Você trabalha só com isso hoje? Estou sempre disponível. Sempre disponível? Sempre. Me fala um pouquinho das lives. Você faz essas lives diariamente? Diariamente. Então, são ensinamentos para todos nós no Instagram? Não. Pelo Zoom. No Zoom? No Zoom. E é diariamente, aí você faz em 2 horários, em alguns dias da semana. Faço por causa dos portugueses. Por causa dos seus amigos, dos meus amigos portugueses. Mas não ia deixar ficar os portugueses sem mim, né? E faz muito bem. Esse final de semana tem um retiro. E alguns espanhóis também. Sim, lá. E o tanto de português e brasileiro e angolano, pessoas que falam a língua portuguesa. Tem gente em Moçambique, tem gente em Moçambique, tem gente na... A nossa língua portuguesa é sensacional. Tem gente em alguns países. Eu tenho certeza disso, né? Que acabam te acompanhando. Tem na Argentina também. Tem os nossos amigos, os nossos irmãos, não é? Quem quiser participar, por exemplo, dessas aulas, desses retiros, começar a fazer esse acompanhamento. Tem que entrar em contato conosco, marca uma primeira conversa comigo, e ao fim da primeira conversa comigo eu direciono ou para estes encontros individuais para prepará-la, ou então
e direciono imediatamente para os encontros. Depois eu vou passar para vocês tudo certinho, né? Quais são os caminhos. Porque isso é bem interessante, né? Porque eu preciso me encontrar comigo mesmo. Acho que as pessoas, elas buscam isso, né? É isso que as pessoas buscam. Não é? E esse é o fim da... Porque quando você para com a crença de que eu sou uma pessoa e que eu tenho necessidades... Porque, repara uma coisa, toda a ação que acontece nos animais e nas plantas visam a sobrevivência do corpo e da espécie. Só fazem isso. Pessoas, o gatinho brinca muito. Brinca nada, o gato está a treinar para sobreviver, mas nada. E quando vai meter a mão numa fêmea que está com crias, a gente vai lá mexer com ela, ela arranha, ou trinca, ou até mata, não é? Se puder. Portanto, é isso que visa. No ser humano é igual. Visa a defesa do corpo da espécie e do eu ilusório. E esse eu está cheio de necessidades. Cheio de necessidades e está sempre a ser agressivo. Ele tem imensas... E nós estamos sempre a querer sobreviver a esse eu. Então nós pensamos emocionalmente. Nós pensamos emocional por 3 razões. Uma, porque temos dor. E nós temos dor e começamos a criar a tal experiência que eu considero ideal para não sofrer. Mas como eu não consigo mudar o que acontece, eu só consigo pensar. É a única ferramenta que o ser humano conhece. É o pensamento. E ele vira-se contra ele e faz-se sofrer. Então ele tenta mudar a experiência como pensando, vai ao passado buscar a aprendizagem e projeta no futuro, que eu só consigo pensar naquilo que eu conheço. O pensamento é objetivo. Portanto, eu só consigo pensar no que eu aprendi. Você não consegue pensar num restaurante que não conhece. Não consegue pensar numa comida que não conhece. Só pensa naquilo que aprendeu. Então, se aprendeu uma coisa, você diz que é assim. Se aprendeu outra, diz que é deste jeito. Se você tem dor, o que é que você tira da base de dados? Dor. Portanto, se você tem uma experiência e vai buscar aquela experiência idêntica para ver como é que resolve aqui, que é o que acontece no pensamento prático, é uma coisa extraordinária, o pensamento prático é muito bom. Agora, o pior é quando a gente usa o pensamento emocional igual. E você começa a buscar ao passado aprendizagem. No pensamento prático vai buscar da sua profissão, de várias coisas. De cozinhar, eu adoro cozinhar, vou-me lembrar de receitas e tudo. E pronto, é ótimo. Agora, no pensamento emocional não, porque você o que é que vai aprender? Você não pode aprender eu. Você só pode ser eu. Então você vai buscar conceitos, que é o que criou, porque não experimentou na prática. Então você traz isso para aqui e sofre com isso, porque isso traz-lhe dor. Ou porque traz-lhe imensa confusão, imensa aflição. Você quer se encontrar e não consegue. Porquê? Porque o pensamento é instável. E nós encontramos a noção de ser no pensamento. Então a nossa noção de ser é instável também, porque o pensamento é instável. E nós encontramos-la na experiência, mas a experiência é instável, está sempre a mudar. Então, este eu que eu acredito que sou, ele é extremamente instável, está sempre para cima e para baixo. Então eu penso para empurrá-lo para cima, sempre para estabilizá-lo e para mantê-lo lá em cima. Porque o ego não pode ser desacrescentado. E o ego o quê? O ego são os pensamentos e as ações de defesa que nós temos para defender o eu. Né? Então nós temos constantemente a pensar para tentar resolver isto. Essa é uma das razões. A outra razão é para confirmar as crenças. Porque a crença é a minha noção de ser. Então eu tenho crenças. Crença o quê? É uma aprendizagem não experimentada. Então, não experimentada na prática. Mas eu acredito nisto. Eu acredito noutra coisa. Quer dizer, isso é verdade? Isso traz-me paz e felicidade? É evidente que não. Até porque alguém me diz outra coisa. Afinal, tu tens razão. Porque os outros são muito importantes nisto. Então eu quero por força que os outros me digam aquilo que eu quero ouvir para eu estabilizar as minhas crenças. Porque eu preciso da opinião dos outros. 80% da noção de ser vem da boca dos outros. Não é? Portanto, e outra razão que o ser humano pensa é por hábito. É o hábito de pensar. Porque se não pensar, ninguém consegue estar quieto assim. Porque vem os pensamentos e faz sofrer. Mas você está falando comigo, eu estou pensando. Mas eu não estou pensando em nada. Eu estou falando, não estou pensando em nada. Que coisa incrível, porque já tem esse... É porque eu não preciso pensar para existir. Nem preciso pensar para saber. Eu só preciso pensar para saber coisas práticas. Eu não consigo fechar os olhos e aprendo medicina. Não consigo, tenho que estudar, não é? Eu não consigo fechar os olhos e aprender uma receita. Eu adoro cozinhar e sou goloso. Eu não consigo pensar numa receita. Vou fechar os olhos. Já sei, vou fazer um bacalhau especial que eu aprendi agora de olho fechado. Não consigo. Tenho que ler receitas. Alguém tem que me dizer. Mas isto é prático da vida. Isto não é eu. Agora, eu tento perceber eu da mesma forma que eu percebo as questões práticas. Eu sou o sabedor. Eu sou quem está consciente disso. Sou eu o criador das coisas práticas. Como é que o criador das coisas práticas vai buscar a sua noção de ser na criação dele? Não consegue, não é possível.
E é isso que te faz caminhar. Tem que sofrer. Tem que sofrer. É impossível não sofrer. O sofrimento emocional acontece por causa deste processo de pensamento. Eu tenho muitos vídeos no YouTube e tenho muitos que estou a preparar agora para ir para o YouTube, esta semana que vem devem ir, sobre o sofrimento emocional. Que o sofrimento emocional é algo que ninguém quer sofrer. Ninguém quer, mas o querer e a vontade não resolvem nada. Pois é, ele existe. Você não pode viver como quer. Tem que viver como pode. E o que pode é o fluxo interior. O seu fluxo interior é a abastância da existência. Você sabe as coisas. Você, se estiver quieta, você sabe. A vida flui naturalmente. Você não precisa ai, meu Deus do céu, amanhã o que é que vai acontecer? Calma, programo praticamente as coisas. Vou fazer uma viagem a Portugal, eu tenho que programar. Sim. Ai, meu Deus, e se eu chego lá, e se os meus filhos, não sei o quê, e se os meus irmãos, e se o avião cai, ai, meu Deus, isso é e a sofrimento. viagem são 10 horas, ai, meu Deus, vou ficar com dores. Calma, eu nem penso nisso. Chego lá e logo vejo. Isso é sofrimento, né? Provoca sofrimento. Como é que você consegue interagir com uma experiência que não está acontecendo? Provoca-lhe ansiedade. Que é um você mal está preocupada da com o que vai hoje. acontecer amanhã. É facílimo tratar a ansiedade. Porque a ansiedade não é uma doença, é um estado. Estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. Ok, programo e amanhã resolvo. Como é que eu vou interagir com uma coisa que não está acontecendo? Não pode haver interação. Então fica, isso acontece isto, isso acontece aquilo. Ai, meu Deus do céu, estou preocupado. Ai, cuidado, ele está preocupado. Cuidado que ele está preocupado. Ele tem razão para estar preocupado. Tem conta para pagar. Calma, quando chegar lá paga. Quando chegar paga. Ou então se não pode pagar, não paga. Não é por estar a pensar ou por sofrer que vai resolver isso. E a gente tem essa coisa do sofrer, né? Gente, não precisa sofrer. A meditação faz parte desse muito, trabalho, né? Muito. É uma ferramenta que nós usamos. E através da meditação ou de outras ferramentas, silêncio interior, a gente, observação, sentir, inquirição, autoinquirição, investigação deste eu. Isso traz também uma conexão da gente com não o existe espiritual. mais nada além de você, não existe mais nada. Portanto, não conecta com coisa nenhuma. Não existe o espiritual. Você é o espiritual. Eu sou o espiritual. Você faz parte disto. Você é como a onda do mar. A onda do mar conecta-se com o mar ou ela faz parte do mar? Nossa, como quebra paradigmas isso. Depois quebra. E depois não sofre por causa disso. Né, a Elaine que está aqui, né, que é aluna também, acaba quebrando paradigmas porque a gente está sempre buscando algo, né? É a busca da felicidade, é a busca do espiritual, é a conexão com o interior, com o exterior, com Deus. Havia uma pessoa que faz o mesmo que eu, que é um professor espiritual, chamam-lhe mestre também, e ele com o mestre dele, ele ficava... levantava-se, ia lá para fora e dizia, ele tem razão, mas podia-me ao menos deixar um bocadinho. Um bocadinho! A mim dizia-me assim, João G, você não deixa uma vírgula. Você não deixa uma vírgula. Ô, João G, você que não deixa uma vírgula, me conta uma coisa. O João, lá de trás, formado em engenharia, que é outra fase da tua vida, se desconectou desse João de agora? Ele não desconectou. Você deixa. Você continua engenheiro. Eu percebi que aquilo eram experiências. Isso que a gente tem que entender. Eu continuo a perceber que aquilo eram experiências. Foram experiências, coisas que eu experimentei e eu envolvi-me afetivamente com elas. Achei que era eu. Tinha a crença que eu era aquilo e eu percebi que não era. Mas as experiências estão lá, viveram. Eu dou-me otimamente. Eu tenho 3 filhos, dou muito bem com eles. É a sua história. Foi a minha história, mas não sou eu. Eu sou o conhecedor dessa história. Como é que você sabe das suas experiências? Como que eu sei das minhas Como é que sabe das Pela lembrança? Como é que sabe das emoções? E agora? Como é que sabe dos pensamentos? E agora? Você sabe das emoções porque as sente. Sabe dos pensamentos, percepciona. É o 6º sentido do ser humano. É só ficar quieto, é percepção. Né? Não, se você percepciona o pensamento, há 2. Há eu que percepciono e o pensamento que é percepcionado. Qual deles sou eu? Você é quem percepciona ou é o que é percepcionado? Eu? É quem percepciona. Então o pensamento não é você. Ora, fecha os olhos, só favor. Meu Deus, está acabando o programa, vai terminar comigo. Fechei os olhos. Fecha os olhos. Agora veja se percebe algum pensamento a vir. Que incrível. Percebe algum pensamento? Que incrível. É bom estar aí? Então fecha os olhos, faz favor. Você percebe uma paz interior? Total. Percebe um silêncio? Total. Ora, venha aqui ao peito. Percebe um gostoso no peito?
uma pressão, uma paz. É bom estar aí. É bom estar aqui. E eu tenho que terminar o programa. É assim que Foi o único pensamento que veio em mim agora. Mas olhe é muito bom estar aqui. Você pode viver assim permanentemente. Esse é o estado natural do ser humano. É muito boa essa assim experiência. Que eu e todas as pessoas que perceberam isto, que há bastantes pessoas, não há muitas, mas há algumas pessoas que perceberam isto, e no meu grupo há bastantes pessoas que perceberam isto, vivemos assim. E com certeza muita gente fez isso, né? De fechar o olho comigo aqui agora. Obrigada, João G. Nada. Foi uma bela experiência. Está convidado a voltar. Obrigado. Pra gente continuar com esse bate-papo. Obrigado. Muito gostoso. Gente, João G, você encontra no Instagram como João G, com J mesmo, _ensinamentos. A partir dali, você tem acesso ao site, ao WhatsApp, a todos os treinamentos. Obrigada, meu querido. Obrigado. Sucesso para você. Simara. Fiquei comigo profundamente agora. O Mundial e você vai ficando por aqui. Tô em êxtase agora, gente. Ele conseguiu que eu ficasse no silêncio. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.